Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom, meus irmãos, saiu para nós o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e 10ª hora, 1ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhe, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quanto à 10ª hora, 1ª hora, estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a teu turno, creram que se lhe daria mais, creram que se daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em um esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vos os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide por mim. Por mim quero dar a estes últimos tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Ver também a parábola do festim de núpcias, no capítulo 18, número 1. Bom, meus irmãos, aqui Deus nos mostra um significado muito importante para que a gente compreenda a sua vontade. Ele nos fala que ele chama, todos nós a um trabalho. Que trabalho é esse? Ele nos chama ao entendimento, à compreensão, para que nós buscamos por nossa vez, os esforços que despende daqueles ensinamentos, ou seja, a prática daquele trabalho, a prática no bem. E ele fala aqui que chama vários trabalhadores e nada, Ninguém queria trabalhar. Então, ele precisando de mais trabalhadores,
o que ele fez? Ele saiu a procurar. Aonde ele achava alguém, ele trazia. Quer trabalhar? Quero, então pode vir, eu te pago tanto. E como estava muito difícil, né? Aqueles que tinham boa vontade de ir, claro que o dono das terras iriam recompensar aquelas pessoas bem, né? Para que eles, na sua vontade, né? Eles recebessem o melhor, né? Era tipo assim, mais um agrado, né? Uma recompensa, não o pagamento em si, né? Porque tinha os trabalhadores que já trabalhavam na vinha e já fazia muito tempo, tinha seu salário, né? Então era dia de pagamento quando ele vai chamando um por um, porque ele vai procurando, não deu, ele precisava daquele trabalho naquele tempo, ele não podia perder mais nada, não podia perder mais tempo algum. Então, o que, que ele faz? Ele sai toda hora para ver se na praça tivesse mais pessoas para que ele pudesse ir convidando para poder terminar o trabalho. E assim foi até o final do dia. Então, conta que até na última hora, né? Vamos supor, se o trabalho terminaria às 5, ele ainda sai 4 horas ainda para ver se conseguia terminar esse serviço ainda hoje. Então, na última hora do dia, com o dia já terminando, é claro que as pessoas, a maioria não ia aceitar. Alguns só que poderia estar realmente precisando é que iria, né, para aquele trabalho numa hora daquela. E ele, então, para recompensar essa pessoa, a boa vontade de ter ido, porque ele não ia fazer muito mais nada uma hora daquela, né? Mas para recompensar isso, ele deu um, um tanto de dinheiro que se ao mesmo tempo que fosse contar com os que já tinha recebido, era muito. Então, como ele chamou aquelas últimos para receber primeiro, o que estavam ali esperando começou a indagar. Quando chegar a minha vez, então, eu que já ganho um salário, vou ganhar muito mais, né? E começou a reclamar, meus irmãos. Então, essa é a leitura do Evangelho hoje. E o que nós tiramos, né, para nós, desses ensinamentos do Evangelho? Nós tiramos o seguinte: muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Quantas vezes, né? Quanto tempo Deus vem chamando a gente para trabalhar, mas trabalhar o quê? Trabalhar o nosso espírito, melhorar as nossas condições, melhorar os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa um dia, quem sabe, receber alguma coisa, né? Receber o quê? Receber quando a gente chega no plano espiritual, meus irmãos, ser feliz, né? Lá, chegar lá, a gente vai olhar para trás e vai falar: não, eu me esforcei muito, pelejei e não dei conta, mas eu tentei, eu fiz até o máximo que eu podia, mas não consegui. Tudo que eu fazia parecia ser em vão, mas Deus muitas vezes, ele como é que ele abona aquelas pessoas que se esforçam, ele vê o esforço de cada um. Então, ele abona aquelas pessoas, né? Então, quantos de nós estamos aí já há muito tempo,
né? Trabalhando na seara de Jesus, arando a terra, preparando para poder plantar, né? Cuidando da semente para que aquela semente germine e nos corações dos outros, né? Das pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes não conseguimos. Por que que nós não conseguimos, meus irmãos? Porque nós não podemos fazer nada, né? Hoje a gente pode o quê? Fazer da nossa parte aquilo que for o nosso esforço. Então, o exemplo, né, da prática do bem e o tempo é que vai mostrar se nós fizemos bem ou mal, né? Se nós não conseguimos abrir no horizonte daquelas pessoas que estão em nossa volta coisas boas, né? Como um pai dá um exemplo para o filho, por exemplo, né? Tudo que o pai faz, um filho faz. Se o pai, vamos supor, seja mal educado numa mesa, o filho vê aquilo e ele aprende a ser mal educado também. Por quê? Não é por grosseria, por falta de educação, não. É porque ele vê o que acontece. Então, muitas vezes, nós, os filhos, queremos puxar os nossos pais, né? Nós temos eles como nossos heróis. Então, o que que nós fazemos? Então, nós seguimos, né, aqueles exemplos. Tudo que ele faz para nós é maravilhoso, para nós é lindo. Então, a gente quer fazer a mesma coisa. Não por falta de educação, que muitas vezes a mãe está ali, ô, meu filho, não é assim, faça assim. Não, ele vai sempre puxar aquilo que ele acha de bonito, né? Ele acha o pai, ou acha a mãe maravilhosa. Então, eles querem seguir, né? Fazendo igual. Quantas pessoas têm os seus pais, vamos supor, que trabalham, né, num trabalho pesado? O filho acha lindo, não, eu quando crescer, você, vamos supor, um pedreiro, você um servente, né? Eles não estão vendo, né, o trabalho, o esforço que dá aquele trabalho. Eles estão vendo a prática. Agora, como ele acha tudo que aquele herói faz bonito, lindo, ele vai fazer igual. Então, é assim, meus irmãos, que nós colocamos assim bons exemplos na cabeça uns dos outros. As pessoas nos veem e acham aquilo que a gente faz lindo, maravilhoso, então quer nos seguir, né? E isso acontece com os heróis, né? E isso acontece com os ídolos, né? Que a gente idolatra, né? Que é uma palavra comprida, né? Grande, né? Então, mas é o que acontece, a gente idolatra aquelas pessoas. O que está errado, né, meus irmãos? Nós temos que buscar melhorar e seguir o que está certo e não aquilo que é passageiro, que vai ficar, né? Nós temos que seguir em frente, procurando crescer, procurando evoluir. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho, por quê? Porque isso faz com que nós nos esforçamos para fazer aquilo. E muitas vezes nem conseguimos. Então, os trabalhadores da última hora, da última hora, meus irmãos, são aquelas pessoas que Deus chama, né, para se esforçar, para evoluir, né, para crescer, para se aperfeiçoar, né, porque ele fala sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas nós não conseguimos e
nem podemos, né, ser igual ao nosso Pai, a não ser em espírito, né, algum dia, porque nós não vemos, né, nós não temos, assim, capacidade ainda para ser, pelo menos, ser um pouquinho do que Ele é. Amoroso, bondoso, assim fala Jesus, né, que Jesus fala, né, eu não sou bom, bom é o meu Pai, né? Por quê? Porque o Pai é justo, o Pai é sábio, o Pai é misericordioso, o Pai perdoa, o Pai auxilia no crescimento para que aquela pessoa consiga um dia perdoar. Então, o Pai é bom, mas eu não sou. Quer dizer, então, meus irmãos, o que nós achamos de bom em nós, né? Muitas vezes não é tudo aquilo que a gente pensamos. Às vezes é preciso que a gente busque trabalhar, né? Aquilo que fazemos e esperar o exemplo, né? O exemplo que nós estivermos dando. Porque não adianta a gente abrir a cabeça de uma pessoa e colocar a verdade, falar, não, você vai fazer isso porque tem que ser assim. Não, né? Então, os trabalhadores da última hora, eles simplesmente fazem o seu trabalho. Ele é recompensado por aquele trabalho, sim. Não é que a gente espera receber por aquilo que a gente teria a obrigação de ser, meus irmãos. É porque o Pai, na bondade celeste, ele, ele dá bônus e bonifica aqueles que se esforçam, né? Então, a gente recebe muito, a gente recebe graça, a gente recebe no esforço, a gente recebe nas bênçãos, a gente recebe muito. Então, às vezes, um trabalhador que está ali há muito tempo, às vezes consegue receber a mesma coisa de uma pessoa que inicia a tarefa agora, por exemplo. Por quê? Porque o pai queria incentivar o filho a continuar, a voltar no outro dia para trabalhar. Isso é só para incentivar, né? Não é que ele estava pensando que aqueles que estavam mais tempo no trabalho não merecessem, não. O acerto deles foi aquilo mesmo. Então, por que a gente quer receber mais do que o outro? Por que a gente acha que merecemos mais do que o outro, né? Nos falta humildade aí, meus irmãos, para que a gente possa perceber que é difícil, né? A gente conseguir ser, né? Ser pelo menos um pouquinho do que Jesus foi aqui na terra, porque Jesus, sim, foi o trabalhador. Jesus, sim, fez o que estava no seu compromisso, na sua missão. Então, ele trabalhou, sim. Jesus trabalhou e trabalhou muito. E olha que aos seus exemplos, até hoje para nós somos difícil da gente conseguir imitar. Por quê? Porque Jesus era bom na sua bondade, né? Porque ele achava que Deus era bom, mas na bondade que ele conseguia exercer, né? Ele era bom no que ele fazia, ele era amoroso, ele era tranquilo, amável, né? Ele conseguia, vamos supor, curar as pessoas, supor não. Realmente Jesus curou aquelas pessoas que estavam ali. Mas por que Jesus curou aquelas pessoas? Porque há quanto tempo existe um espírito, meus irmãos?
Há quanto tempo aquele espírito vem se esforçando para ser melhor, para buscar melhora, para ser um pouquinho daquilo que Deus espera dele aqui na terra? Há quanto tempo ele está se esforçando? Então Jesus pegou aquelas pessoas e as curava, porque elas mereciam de fato a cura, né? Assim como nós hoje, às vezes temos alguma doença grave, né? Mas a doença, às vezes crônica, e às vezes tomamos remédio e tomamos remédio todos os dias para aquele determinado incômodo e não melhoramos. Então, vamos, através da nossa fé, buscar em Deus uma melhora. E muitas vezes a melhora que nós buscamos é melhorar o nosso espírito, é melhorar a nossa pessoa. É ser um pouco melhor para o nosso próximo, é buscar trabalhar para Deus, na vinha de Deus. E trabalhar na vinha de Deus não significa o trabalho físico que fazemos onde somos empregados para ganhar todo mês o salário. Não é esse o trabalhador que Jesus fala. O trabalhador que Jesus fala são aqueles que são chamados, né, para poder ajudar um aos outros. Né? Então, essas pessoas que ajudam, né, no sofrimento de alguém, na aflição de alguém, que sente necessidade de estar ali auxiliando de alguma forma, porque ninguém é obrigado, são convidados a trabalhar, convidados a se melhorar. Então, são esses, meus irmãos, que são os chamados. Agora, os escolhidos, né? Vamos supor, aqueles para ganhar realmente a cura verdadeira, são poucos. São muito poucos, né? Então, a gente fala que Jesus passa peneira ali todos os dias nos templos, nas igrejas, né? Nas sinagogas, né, que nós temos na vida, né? E muitas vezes não tem ninguém. Muitas vezes aparece um ali, outro ali, né? Então, todos nós estamos trabalhando, meus irmãos. Enquanto não melhoramos, estamos nos esforçando para ajudar o outro. Nos esforçando, porque quando isso é natural de nós, isso vem de dentro de nós, né? Quando é natural em nós, vem natural, assim, chega, acontece, né? É normal, é natural da pessoa. Mas a gente ainda não somos assim. Ainda queremos, né, ajudar apenas aqueles que são dos nossos lares, que são do nosso sangue. E olhe lá, dos nossos sangue, assim, somente filhos, marido, esposa, é que nós achamos que podemos fazer alguma coisa por eles, né? Aí a gente acha que como estamos ali naquela família, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa, né? E as pessoas que fazem, meus irmãos, elas fazem naturalmente, não só para os dentro de casa, mas para os de fora também. Quantas vezes alguém te pede um copo de água durante a sua vida? Você acha difícil de levar aquele copo de água? Mesmo dentro de casa. Quando a gente está ali crescendo, somos todos adolescentes, estamos ali. Se um está deitado, está sentado, e o outro fala assim, você vai lá na cozinha, traz água para mim. A gente fica com preguiça. A gente acha que aquela pessoa tem que levantar e ir lá buscar, porque a gente acha difícil. Meus irmãos, são as pequeninas coisas que nós vamos modificando dentro de nós e que vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor.
né? Se somos escolhidos, não sabemos. Isso vai depender, escolhidos para ser curados, né? Curados nas nossas deficiências físicas, né? Na nossa saúde física. Isso vai depender de nós. O espírita, sabe, que muitas vezes ele passa uma vida inteira com um problema físico, por exemplo, né? E nunca passa, aquilo não passa, é crônico, né? Então ele vai saber que numa próxima encarnação ele vai vir perfeito, pelo menos ali naquele sentido, naquele lugar onde era doente, né? Vamos supor, tem gente que tem problema de coração, outros de fígados, precisa de transplante, outros precisa de transplante de coração, né? Outros transplantes que podem ser feitos de pessoas vivas, né? E quer dizer, a cura, né, meus irmãos? Estamos encontrando a cura. E muitas vezes, quando isso acontece, é porque Deus permitiu, é porque Deus achou que estava na hora de melhorar, de passar, né? Não que você está doente por isso e por outro. A gente não sabe o que nós fizemos no passado. Por isso nós não devemos julgar ninguém, né? Nós só devemos, se tivermos que julgar, né? Que seja um detalhe bonito para que a gente possa, no nosso julgamento, falar, não, eu tenho que seguir, então eu tenho que fazer aquilo, porque aquilo é bom, aquilo é justo, aquilo é honesto, aquilo é bom mesmo que eu faça aquilo. Então, quantas vezes a gente viu alguém indo, né, a algum lugar e todo dia a pessoa passa, todo dia a gente passa, todo dia a gente vê aquela pessoa passar por nós, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas vai indo, a gente faz amizade com aquela pessoa. Ou porque perguntou quantas horas você respondeu, aí passa a cumprimentar todos os dias. Aí um dia ela fala onde vai. Aí a pessoa, mas você vai fazer isso? Isso quer dizer, você vai para uma pechincha, por exemplo, da sua casa, né? Onde todos vai levando roupas usadas de alguma forma. Desculpe, minhas irmãs, porque eu não melhorei ainda da gripe. Levando roupas usadas, não surradas, né? Usadas, que podem ser usadas por outras pessoas, que não esteja remendada, que não esteja faltando um botão, que não seja, que esteja bem esterilizada, porque hoje em dia a gente repassa, né, germes uns para os outros. Então, quando a gente vai doar, a gente tem que tomar todos esses cuidados, principalmente agora que a gente está ainda na corona, né? É, é no, no, do- na corona, nessa doença que nos causou muitos danos, né? Tanto físico como familiares que desencarnaram, né, através dessa doença que fala, né, corona, agora nós falamos Covid, né? Então, meus irmãos, não se engane. A missão do homem ainda não é catequizar os outros. Isso Jesus já fez, né? A missão dos homens é trabalhar na vinha do Senhor, a fim de que, com aqueles esforços contínuos, ele passa a ser bom de verdade, ele passa a modificar o seu caráter, passa a ser uma pessoa melhor, passa a ser uma pessoa bondosa, né, caridosa, mas de coração,
né? Então, a gente vê todos os exemplos, aí a gente pergunta, né? Ou por algum motivo a pessoa cita que está indo numa pechincha ou numa pechincha, é muito difícil, né, meus irmãos? Porque depende de tantas coisas, né? Depende de outros trabalhadores da casa, que aquelas pessoas façam doação, ou de outras pessoas de fora, para que as pessoas doam, né? Na coleta de cesta básica também, né? São estímulos, né? Que nós damos uns pelos outros, né? A fazerem também, porque é bom, a gente sente bem, a gente sente como um trabalhador mesmo de Jesus, um trabalhador da última hora. Nós nos sentimos felizes, né? Por estar ali trabalhando em prol do próximo. E a gente nem percebe, né? Mas estamos sendo chamados. Chamados a fazer o bem, para que esse bem possa se transformar em nós como mérito. Algum dia, né? Aquela pessoa, ela é bondosa por mérito, né? Não porque às vezes precisamos nos esforçar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente esforça uma vida inteira, né? E não conseguimos modificar. É por isso que ele fala, o Evangelho nos fala hoje, Jesus nos fala que são muitos os chamados. Quantas pessoas Deus chamou para o trabalho, né? Fala daquelas cruzilhadas que tinha, né? Naquelas épocas, que chamando, né? As pessoas ali para trabalhar, né? Desde aquela época tem isso. Então, meus caros irmãos, Jesus, na sua bondade misericordiosa, ele dá um salário de boa vontade para cada um, mas tem que ter sido a vontade, tem que essa vontade tenha estado à disposição do Pai. Pai está chamando, vamos trabalhar. Eu estou deitada ali no sofá, descansando um pouquinho, e aí de repente vem uma inspiração. Olha, filha, vai na casa de fulano. Aí a gente pega e fala assim, tô tão cansada, né? Trabalhei tanto, não vou hoje não. Outro dia eu vou. E esse outro dia nunca aparece. Então, meus irmãos, naquele momento em que Jesus te chamou, é naquele momento que ele precisava de você, né? A partir dali, ele iria chamar outros para que fizesse o trabalho, né? Porque, olha, quantas crianças necessitadas dentro dos lares de uma boa vontade de alguém para lhe servir um pão, ou um doente numa cama, né, esperando que alguém venha à sua casa limpar pelo menos aquele lugar onde ele fica, onde ele está ali acamado. E nós não achamos pessoas de boa vontade para fazer esse trabalho. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus nos inspira, né? Vem aquele pensamento, vou ver fulano. Aí, se aquela pessoa são pessoas necessitadas, a gente já faz ali um apanhado de algumas coisas, de alimento, de roupa, e levamos. Eles vão precisar, então vou levar, né? Então, isso sim é que nós estamos servindo ao Senhor. Eu vou lá e já vou servir aquelas pessoas. E olha, que muitas vezes, meus irmãos, essas pessoas
quase sempre são trabalhadores honestos, trabalhadores que vão todo dia a seus trabalhos, mas muitas vezes estão doentes e não podem promover esse trabalho, porque estão de cama, não consegue uma pessoa para levar uma sopa, né, para que ele possa tomar, para poder tomar um remédio, por exemplo. O estômago está vazio. Não é que ele vai comer, porque às vezes o doente quase sempre não tem vontade de comer, mas precisa comer, precisa se alimentar para poder tomar os medicamentos que tem necessidade. Então, às vezes, Deus nos inspira para a gente ir até aquela pessoa, para aquela pessoa... e chega nessa casa, a gente vê que aquela pessoa estava doente há muitos dias, que não pode nem, por exemplo, se for uma dona de casa, muitos dias que não passa nem uma vassoura na casa, porque não consegue, porque está doente. O fogão está vazio, as crianças estão chorando de fome, porque o fogão está aceso. Não se acendeu aquele fogão para fazer uma comida naquele dia. Então, meus irmãos, não quero assim cansar vocês com os meus comentários, né? Mas assim, e sim comentar, estudar o que Deus precisa que nós fazemos, né? Eu, você, as outras pessoas. E quando vir uma inspiração, uma vontade de ir na casa de alguém, não deixar para trás, não. Às vezes é sério, às vezes é uma coisa urgente. Deus tem urgência em nos usar para aquilo, como um vaso, por isso que ele fala, vasos limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porque às vezes, meus irmãos, nós transformamos nos trabalhadores de dentro da casa, aonde trabalhamos, e acostumamos com aquele trabalho. Então, aí começamos como se diz, a afrouxar, né? A gente deixa, muitas vezes, de crescer, de evoluir. Muitas vezes a gente deixa vamos dizer, de aproveitar os ensinamentos que estamos tendo na casa todos os dias, exemplos bons para que a gente possa seguir em frente. Mas às vezes a gente acostuma com aquele trabalho e viramos aqueles trabalhadores que já estão lá todos os dias e não sentimos assim vontade de nos esforçar mais para ser melhor, né? Para aqueles que estão chegando, por exemplo, mostrar a casa, mostrar as tarefas que tem na casa, para que aquela pessoa se interesse em fazer alguma coisa em prol dela mesmo, porque tudo que nós fazemos, meus irmãos, não é caridade, não. O trabalhador de Jesus, ele sabe que ele não é bom. Ele sabe que ele está sendo tomado, né? Suas forças, sua vontade de trabalhar para se melhorar, né? Ali por dentro, para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor dentro, não é só ali para os outros verem, mas uma pessoa boa dentro de casa. Uma pessoa que as pessoas olham e vê realmente que o que falam, fazem. Então, nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos apenas ser o escolhido de Deus. E o escolhido de Deus, meus caros irmãos, são aqueles que trabalham de boa vontade. Vocês já repararam que quando nós vamos acostumando com o serviço, com as coisas, nós vamos deixando de lado o imediatismo e começamos a fazer de qualquer jeito?
Você já reparou que a gente se acostuma e depois acha que tá bom, de qualquer jeito tá bom? Quantas vezes, olha, eu tive o exemplo de uma pessoa, amiga minha, que fazia faxina. Ela trabalhava de faxina, trabalho duro, pesado, ia nas casas, nos apartamentos das pessoas para trabalhar, para fazer limpeza. E um dia, essa minha amiga falou assim para mim, assim, não, menina, eu fui numa casa hoje, estava tão sujo, estava tão bagunçado, que eu não sabia nem o que fazia. E aí, eu sei que aquelas pessoas não fazem mesmo, então qualquer jeito que eu fizer tá bom. Não, tá errado. Se eu sou chamada àquele trabalho, eu tenho que mostrar cada vez mais que posso fazer melhor aquele trabalho. Eu não posso fazer aquele trabalho de qualquer jeito. Eu tenho que me esforçar e fazer bem feito. Por quê? Porque se não está limpo, se tem muito tempo que limpa, é exatamente por isso. Pelas pessoas acharem que pode ir lá dar um tapa só e pronto. Tá bom. Então, essa amiga minha, eu falei assim, ó, se algum dia eu precisar, não serve. Porque eu preciso de alguém que faça alguma coisa bem feito. Não assim, meus irmãos, claro que eu não tenho, eu limpo minhas coisas. Eu quero dizer assim, se algum dia eu precisar, eu tiver necessidade, essa irmã eu já não posso chamar. Porque ela me mostrou que ela não vai fazer aquilo que eu espero dela, né? Que ela faça, que ela me entregue um trabalho bem feito para que eu possa ficar satisfeita e pagá-la, assim como o senhor Davinha. Não, trabalhei meia hora, uma hora que seja, mas eu fiz bem feito. Então eu mereço receber aquele tanto e mais alguma gratificação de bondade daquela pessoa pelo meu esforço, da minha boa vontade. Porque uma hora daquela, o dia já tinha acabado. A gente já estava cansada, a gente já estava indo para casa e não achou ninguém, não achou trabalho. Então, aceitando, quantas pessoas começam a trabalhar, meus caros irmãos, em loja, em alguma coisa, em alguma fábrica, porque houve uma falta de alguém e somos chamados para poder ficar no lugar de determinada pessoa e aí a gente mostra que é bem um trabalhador bom, que sabemos fazer as coisas, que se esforçamos para aprender, né? Nós temos a boa vontade em aprender para fazer direito. Então, quantas vezes, quando precisar, essas pessoas são chamadas até que elas sejam efetivadas naquilo? Por quê? Porque ela teve a boa vontade de ir, de trabalhar, de mostrar que pode fazer, que mostrar que pode sim, né? Entregar aquele trabalho da maneira que a pessoa nos confiou. Então, é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. O nosso trabalho hoje, trabalhar na vinha, trabalhar no o trabalhador da última hora, é aqueles trabalhadores, meus irmãos, que vai de boa vontade e tem vontade de aprender e quer aprender aquilo. Então, por isso que quando nós chegamos dentro de uma fé, nós temos força de vontade, nós queremos aprender, nós queremos aqueles ensinamentos que nós vemos lá na frente, a gente quer aprender. Então, os nossos ouvidos ficam ali grudadinhos. Por quê? Porque não queremos perder uma palavra só daquilo que foi dito.
né? Mas porque eu quero aprender, eu tenho a boa vontade em aprender. E os trabalhadores que já estão lá, meus irmãos, quase sempre estão cansados, enjoados já com aquele trabalho, não se interessa em fazer direito, não se interessa em aprender mais, em aprender melhor aquilo que já fazem, para poder cada vez mais se esforçar para ser melhor, né? Porque, como se diz, no trabalho não tem. Como é que uma pessoa já me falou, meu Deus? No trabalho não tem ninguém efetivo, né? Não é isso? Não, não é isso a palavra, Senhor. Me dá a ideia, me faz lembrar. Bom, nós vamos falando e se nós lembrarmos, a gente falamos, né? Não tem, eu sei que num trabalho, né, não tem ninguém perfeito, né? Então, nós estamos ali aprendendo, né? Até que a gente possa realmente fazer por nós, né? Assim, e ajudar os outros que estão à nossa volta, porque consiste nisso também, meus irmãos. A boa vontade, se já aprendemos, se já fazemos aquele bem, então nós precisamos passar por aquilo que estão chegando para que eles também aprendam. E quem são esses? Esses mestres são os que estão lá já dentro, engatilhado lá já, né? Que pode fazer alguma coisa, que pode ajudar aquelas pessoas que estão chegando a aprender mais e melhor, né? Bom, meus irmãos, é isso, né, que a leitura do Evangelho vem nos falar hoje. Eu peço a Jesus que abençoe todos vocês, ampare, sustenta nas suas dificuldades, mas principalmente dá força física, mental e espiritual para que vocês e eu conseguimos seguir em frente e fazer bem feito e ser esse escolhido de Deus para o trabalho. Bom, meus irmãos, porque o trabalho não é só o trabalho do trabalho físico. Nosso trabalho é educar os filhos, o nosso trabalho é tantas outras coisas que depende, né? Que nós façamos para ser melhor, né? Então é isso, que Jesus abençoe todos, fiquem todos na paz de Deus, todos na paz de Deus, e que Ele sustente a cada um de vocês sempre. Um beijo para vocês.